meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tô chegando aqui para um É Sou Eu. Muita gente acaba ficando curiosa, né? E, assim, eu trago meus blá 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 aqui durante as histórias, mas muita gente não gosta, enfim, acaba tirando o clima da história. Então eu gosto de trazer separadamente para quem quiser saber mais da minha vida, né? Bom, a respeito do carnaval, né? Para vocês saberem um pouquinho mais, enfim. Bom, o meu carnaval eu fui para Conceição do Mato Dentro e para Serra do Cipó, que são regiões com cachoeira, como vocês sabem, né? Eu amo. Amei conhecer Conceição do Mato Dentro. Eu já tinha ido há muitos anos atrás, mas eu não fiquei em Conceição em si. Eu fiquei em Tabuleiro. E agora, dessa vez, eu fiquei em Conceição, conheci mais de Conceição. Fui em Tabuleiro também. Gente, uma delícia. E eu descobri, tá, que eu não sou muito fã de carnaval de rua, com muitos bloquinhos, muito cheio. Mas eu adoro festinhas, assim, de cidade pequena, de vilarejo. Sabe que tem barraquinha com comida e uma bandinha ali na frente tocando. Enfim, ai, gente, é uma delícia. Isso aí, pra mim, festa junina, eu amo! Festa junina de cidade pequena, não com shows, assim. Festa junina menorzinha que a pessoa faz ali, sei lá, da igreja. E aí tem brechó, tem pescaria daqueles peixinhos, tiro ao alvo, as festinhas, uma bandinha regional tocando. Gente, eu amo! E aí vem, né, as comidas maravilhosas que nós temos aí, que é canjiquinha, canjicão. Para quem não conhece, que eu sei que não é toda região, canjicão pra gente é a canjica doce, que tem muita gente que não sabe, né, diferenciar. E aqui o nosso canjicão é feito, né, com aquela canjica doce, que é a branca, e a gente coloca leite condensado, amendoim torrado, gente, delícia. Arroz doce. Ai, eu amo. Amo, gente, quando tiver uma festinha de cidade pequena assim, me chama porque é mó delícia, eu amo. E aí eu fui pra Conceição do Mato Dentro, fui fazer trilha e tal. Em Conceição, eu curti muitas cachoeiras ali que as trilhas são menores, sabia que tinha trilhas maiores, mas aí a gente vai diversificando, né, pra também não ficar muito cansativo. Tem muitas cachoeiras na região, então você vai escolhendo mais ou menos em qual participar. Tava tendo uma festa maior com cantores, mas eu não fui. Era em um local separado. Então, a gente não foi, a gente ficou mais por conta das cachoeiras mesmo, foi uma delícia. E aí, Serra do Cipó, maravilhoso. Descobri um lugar. Gente, Serra do Cipó tem mais de 60 cachoeiras. Serra do Cipó é o nome do parque, tá? Mas, na verdade, a cidade em si, onde está localizado a Serra do Cipó, se chama Santana do Riacho, tá? E aí, a Santana do Riacho tem lá o centrinho com várias coisas. E eu falei, assim, até para minha família e para vocês entenderem melhor, é um centrinho que parece que você tá na praia, só que é um centrinho de cachoeira, de cidade turística mesmo. Então, tem aqueles locais que ficam abertos até um pouco mais tarde durante a noite pro pessoal comprar lembrancinha pra família, aquela coisa de blusa escrito "Vim em Serra do Cipó e lembrei de você", e muitas coisas mineiras que eu falo pra vocês que eu amo, e assim, que é uma característica nossa e que a gente acaba investindo isso no turismo mesmo, que é muito gostoso, gente. Por exemplo, blusas escrito "Uai sou", "Onde que eu tô", "Pra onde que eu vou". Ai, delícia! Eu comprei um imã de geladeira escrito "Amo Minas Gerais", embaixo escrito Serra do Cipó. E eu também comprei um imã pro meu pai escrito "Onde que eu tô, pra onde que eu vou", alguma coisa assim, que é onde eu estou, pra onde eu vou, quando você tá perdido, né, que é o jeito mineiro de falar e eu acho o máximo. E aí tinha várias blusinhas também e coisas a respeito de Alien, que vocês sabem que eu amo, e que tem algumas teorias, né, que em Serra do Cipó dá para poder ver aí várias
várias naves, OVNIs, né, bolas aí no céu, enfim. Por lá ser um local de muita cachoeira e muita mata, né, a cidade ela fica num local, mas se você faz camping lá, e também lá tem observatórios, tem mirantes, que você consegue ir à noite para observar a cidade, então também é conhecido por isso, então tinha várias camisetas, várias coisas também, sobre isso e eu achei um máximo conhecer. Fica a poucas horas de Belo Horizonte, então quem for de Belo Horizonte aí, é uma ótima pedida, Serra do Cipó. E aí se preparem e pesquisem bastante antes, porque tem cachoeiras que são muito longas para fazer, então é sempre bom ter um preparo, coisinhas na mochila, um cuidado. Só que aí eu vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho o cuidado em excesso, né? E aí eu toda linda montei um kit de primeiros socorros, montei um kit com protetor solar, pó-sol, enfim, muitas coisas. E aí muita água, né, para poder beber, lanchinho para poder levar. E aí, toalha. Gente, 2 mochilas, uma para mim, uma pra Thay, que ficaram super pesadas. Ai, gente, 2 mochilas pesadas para uma cachoeira. E eu contei pro pessoal do grupo do WhatsApp, se você não tá, você não ficou sabendo, mas eu contei pro pessoal. Eu simplesmente fiz 3 horas de trilha na ida e 3 horas na volta para ir em uma cachoeira, com muito peso nas costas. Só que aí, né, em compensação também, tanto eu quanto a Thay, a gente estava de boné, de óculos, perneira, legging, né, bota. A gente estava de uma forma mais apropriada, mas com muito peso nas costas e 3 horas ida e 3 horas volta. A gente chegou a ficar, tipo, 40 minutos na cachoeira e veio embora, porque é dentro do parque, tem horário para fechar, fica perigoso você ficar nesses lugares até mais tarde da noite. E foi isso, gente. A gente simplesmente ficou acabada nesse dia. E no outro dia a gente decidiu que a gente só ia sair durante a noite para ir no centrinho, que a gente quase não tinha ido, e descansar durante o dia, porque a gente ficou muerta no dia anterior. Então a gente teve mais descanso no outro dia, à noite a gente saiu. Eu também quero indicar aqui para vocês, indica aqui hoje. Chama a Pizzaria e Hamburgueria Na Brasa, em Serra do Cipó. Gente, eu vou deixar para vocês, para quem quiser ver, eu vou deixar essas indicações que eu tô dando aqui no Instagram com fotinha, referência, tudo direitinho. Gente, simplesmente perfeito o Na Brasa. Ele fica assim, entrando num corredorzinho, você desce como se fosse uma espécie de garagem, e aí tem uma açaiteria de um lado e o Na Brasa no outro. É um local assim, meio que pequeno, mas tem lugar para criança brincar, enfim. Banheiros limpinhos, estava tudo impecável. E tudo muito bom. A gente pediu uma cerveja, a cerveja estava hiper gelada. E aí a gente pediu 2 drinks diferentes. Eu pedi um drink não alcoólico para experimentar, que eu estava doida para experimentar, que era uma soda caseira, né, um refrigerante caseiro de tangerina. E a Thay pediu um drink lá que tinha morango, enfim. E tudo bem gaseificado. Eu amo bebida gaseificada. Gente, simplesmente maravilhoso. Com preço justo, preço bom, sabe? Essa soda, por exemplo, um copo grande foi R$ 9,90. Para a região e para o local que a gente estava, principalmente para a gente que está disposta a fazer turismo, o preço tá muito ok, assim. E eu achei uma delícia, muito bom. Eu queria muito experimentar o de tangerina, porque eu amo tangerina, amo esse sabor, dá um frescor assim, né? Ainda mais nesse calor. E a gente pediu uma pizza. Gente, pizza dos deuses, tá bom? Dos deuses. Não demorou muito, pizza com massa crocante, simplesmente perfeito. Então, se vocês forem na Serra do Cipó,
vai no Na Brasa. Eu não estou recebendo nenhum real para falar disso aqui. Eu estou falando porque eu fui, tive uma experiência boa e eu quero que meus ouvintes que gostam do mesmo que eu, né? Nem todo mundo quer, mas é excelente. E se você não gosta de trilha, mas você quer ir para um local diferente, descansar e tal, dê uma chance para a Serra do Cipó, tá, gente? Às vezes você não quer fazer trilha, mas lá é um ótimo lugar para você turistar. Tem cafés maravilhosos para você desfrutar, tanto de dia quanto de noite, restaurantes maravilhosos. Lá tem uma história muito bonita. Eu vou trazer para vocês aqui uma biografia de uma pessoa que é o Juquinha, que ele simplesmente virou a cara de Serra do Cipó pela história que ele tem junto com Serra do Cipó, e ele virou um monumento, tem inclusive uma estátua dele lá, tem várias estátuas dele espalhadas em restaurante, lanchonete, é muito legal. Lá tem muito vilarejozinho que você, tipo assim, são comércios vilarejos. Você entra como se fosse num shopping a céu aberto, assim. Só que são vilazinhas onde tem várias casinhas com a carinha mais de simples, assim, rústico, sabe? Mas que, na verdade, são negócios. Então, são pizzarias, restaurante, hamburgueria, que tem essa cara, mas que, na verdade, é um negócio. E você entra e lá tem vários lugares para você ir dentro de um mesmo lugar. E às vezes está tocando música, né? Tem lugar que você paga cover e tem lugar que não. E é super legal, gente, super legal. Mesmo que você não vá fazer trilha, tem super coisas para fazer lá. E também, se você gosta de ver à noite, lá tem os mirantes, então você pode ir à noite. Se você quer ter momentos românticos lá, é super legal. Se você olhar naquele aplicativozinho que aluga lugares, você vai encontrar chalés maravilhosos para ver montanhas. Então, vocês escolhem, né? Eu procurei ficar em locais mais simples porque, né, o meu negócio era mais ficar fora do local mesmo, fazer as trilhas e tal. E é isso. Eu adorei. Então eu resolvi fazer esse podcast aqui para contar como que foi o meu carnaval, como que é o meu estilo de carnaval, o que que eu achei, né? Muita gente me perguntou porque as histórias estavam saindo, mas eu não estava presente. E é isso, gente. E eu queria indicar aqui também pra vocês. Não tô recebendo nada por isso, tá? Eu quero indicar porque eu realmente gostei. Sobre uma hamburgueria que tem na Serra do Cipó. Que no caso a gente fez pedido delivery, mas tem um local pra vocês comerem também. E é simplesmente a melhor hamburgueria de Serra do Cipó. Eu não provei os hambúrgueres do Na Brasa, foi a pizza. Então, quem quiser pizza vai no Na Brasa com drinks maravilhosos. E quem quiser lanche, vai aí na hamburgueria Feito à Mão. O nome da hamburgueria chama Feito à Mão. Eu mandei pro pessoal no grupo do WhatsApp o cardápio deles, que eu achei demais, que como eu falei, quem é mineiro gosta disso, vai em cidade turística de Minas. A gente sempre explora o nosso sotaque, eu acho isso mó delícia. E o cardápio deles, os nomes dos lanches são assim, doido demais, trembão, sou coisa louca, uai. O nome dos lanches é esse, entendeu? E tem vários lanches lá e são lanches impecáveis, maravilhosos. Tudo que a gente pediu veio com muito cuidado, muito gostoso. Então, para hambúrguer, eu indico lá também. E quem for nas indicações que eu tô dando aqui, quem pelo menos pesquisar ou passar a seguir no Instagram, fala pra mim que foi, né? Não precisa nem falar na página da pessoa. Se quiser falar, né, vim pelo Bora Começar, legal. Mas assim, fala pra mim pra eu saber também se vocês curtem minhas indicações, se vocês estão gostando. E eu realmente não tô recebendo nada. Eu estou falando isso porque eu fiz uma viagem onde eu fui nesses lugares e eu realmente curti, eu realmente gostei. E são lugares que chamou a minha atenção, porque, por exemplo, eu fui em outros lugares durante a viagem
e não chamaram tanto a minha atenção quanto esses lugares que eu estou deixando aqui para vocês. Então, foram lugares que realmente destacaram durante a minha viagem, tá bom? Esse foi o meu carnaval, foi delicioso. Espero que o de vocês também. Também curto muito a praia, esse tipo de coisa. E eu vi no. Não sei se. Eu não uso muito Twitter, né? Mas aí o pessoal levou essa discussão para o TikTok. Aí tem, né, pessoas que falam assim, e as pessoas que falam que não gostam do carnaval é porque querem ser diferentes. Aí a pessoa fala, mas é porque isso, porque aquilo. Gente, cada um faz aquilo que gosta, sem julgamento. Se você é do carnaval, de você pular, beber, sabe? Eu já fui muito assim também. Eu acho que hoje em dia eu só tenho outra vibe pra fazer outras coisas. E tá tudo bem, mas se um dia me der na cabeça também de eu querer curtir o carnaval de rua em um dia, ir pra BH com o nosso carnaval de rua de BH, pra mim vai ser maravilhoso. E aí eu tenho pra falar pra vocês também que durante essa viagem, não ficou somente na viagem, teve muita conversa, bate-papo. E aí tem histórias, né? Tem histórias aí que eu trouxe pra vocês, que eu vou trazer pra vocês, montar o roteiro tudo direitinho. Que é assim, gente, eu chego, falo do podcast e aí a pessoa me conta alguma história, eu vou anotando no meu celularzinho, assim, ó. Eu tenho um grupo comigo mesma que chama Roteiros, onde quando alguém me conta uma história, eu vou lá enquanto a pessoa tá falando, ou se a pessoa me permitir, eu gravo ela falando comigo pra eu transformar em roteiro depois e eu enviar, né, o termo pra pessoa tá me permitindo usar a história e tal. Compartilho, além disso, falando sobre o podcast. Ou a pessoa troca de celular comigo, né? Troca de número e me manda. E é assim que eu vou fazendo. Então, junto com essa viagem, eu estou trazendo aí histórias de donos de pousada. Tô trazendo histórias de terror. Aproveitar essa quaresma também, eu vou trazer algumas lendas, algumas coisinhas, principalmente aqui de Minas, puro suco, assim, do terrorzinho mineiro, da roça, e coisas que aconteceram e que pessoas falaram pra mim que realmente aconteceram, realmente viram. Então eu peguei um pouquinho dessas coisas aí. Vou trazer a biografia também do Juquinha pra vocês conhecerem um pouco mais a respeito da história do Juquinha, que é muito bonita. É isso, gente. Esse foi o meu carnaval. Me conta nos comentários como que foi o seu carnaval. O seu foi unidos do lençol e da cama, unidos Boraflix, ou foi realmente lá no bloquinho de carnaval, foi viajando, foi na casa dos familiares, aproveitou, né, o feriado para ficar com a família. Foi para um sítio, tem galera que gosta de alugar um sítio para ficar com a família no sítio, churrasquinho, de boa. Tem gente que já gosta de trilha, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de bar. E é isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos aproveitar e viver o que há para viver. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Um beijo!